Fala, Monster! E aí, como é que você está? Hoje vamos falar sobre um dilema de quem gosta de aquário plantado, mas que às vezes gostaria de dar uma economizada numa coisa ou outra. Substrato fértil. Usar ou não usar? Acompanhe a gente até o final desse vídeo para que você tome uma decisão acertada e assim possa ou gastar dinheiro ou não gastar dinheiro conforme realmente você precisa. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional, e você está aqui no canal da Aquarium Monster Shop. Muita gente que chega no aquário plantado, que chega principalmente há pouco tempo no aquário plantado, acaba entrando num dilema, porque sabe que a exigência para um aquário plantado é relativamente alta, inclusive na questão de custos. A verdade é que não existe estilo de aquarismo que não vai exigir um pouco mais de você, a não ser que você queira ter uma caixa de vidro com água dentro e um peixe beta. De fato, esse é o estilo que você menos gastaria. Mesmo assim, eu recomendo você ter um filtro e ter um termostato. Acho que isso é fundamental. Mas num aquário plantado, o que muita gente tenta é eliminar alguns fatores, como por exemplo o CO2 ou ainda o substrato fértil, devido aos valores que possam praticar no caso de ter um aquário com substrato fértil. Sendo assim, muito aquarista fica na dúvida. E aí, é ou não é possível fazer um belo aquário plantado sem substrato fértil? A resposta, ela precisa ser honesta. E eu vou te dar aqui sim uma resposta honesta. Mas antes de eu falar para você se você deve ou não usar um substrato fértil, já se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações, porque são 3 vídeos por semana, todas as semanas, assim você fica por dentro de todas as novidades. É possível ou não é ter um aquário plantado sem substrato fértil? É. Porém, não se empolgue. Não significa que eu não estou recomendando ou ainda estou recomendando você não ter um substrato fértil. Ao contrário, substrato fértil ajuda e faz muita diferença, principalmente por causa da capacidade de troca catiônica, que é uma característica físico-química que ajuda a nutrição das raízes das suas plantas. Então você precisa pensar no seguinte: você quer um aquário plantado sem substrato? Pois bem, lembre-se que você vai ter limitações naquilo que você pode ter ou não ter no seu aquário. Um aquário com substrato fértil vai te dar uma enorme gama de possibilidades de plantas a serem usadas. Já um aquário sem substrato fértil vai reduzir drasticamente as suas possibilidades. Uma planta que eu não recomendaria você colocar em um aquário que não tem substrato fértil são as criptocoríneas. A grande maioria das criptocoríneas necessitam de muito nutriente no substrato. Se você já tem uma prática aquarística, um aquário plantado, já de bastante tempo, se você já teve a criptocorine no seu aquário, se já aconteceu de você ter que desmontar um aquário e retirar as criptocorines, uma coisa que você vai confirmar aqui para mim é que quando você tira a criptocorine, principalmente espécies como a Beckett, a Willys, ao você puxar, você tem que fazer um movimento para desprender as raízes, porque as raízes dessas plantas são bem grandes, são bem robustas e avançam por boa parte do substrato, sempre em busca de nutriente. Criptocorines costumam inclusive esgotar a maioria dos substratos férteis, de tanto que elas puxam nutriente pelas raízes. Outra planta que tem essa capacidade, essa característica são as equinodoros, principalmente as de maior porte como a ocelote ou a amazonense, por exemplo. Equinodoros têm uma nutrição radicular poderosa e com isso um aquário com substrato fértil é mais do que recomendado. Se mesmo assim
você pensa, basta não usar essas plantas e você quer insistir na ideia de um aquário sem substrato fértil, você vai ter sucesso? Você pode ter sucesso sim, desde que você se lembre de que há limitações e você resolva então optar por uma gama de plantas que não vão usar tanto a nutrição radicular e vão principalmente se ater à nutrição foliar. Plantas de rizoma, por exemplo, ou plantas briófitas como os musgos, por exemplo, essas são plantas que não necessitam de um substrato fértil, mas que com certeza vão apreciar uma nutrição líquida com bastante qualidade. As anúbias são plantas que gostam bastante do consumo de NPK, e esse é apenas um dos exemplos. Aliás, as aráceas em geral fazem bastante nutrição foliar, desde que não estejam no formato externo, como o lírio da paz, que pode ser colocado no aquário, é uma arácea, mas ela precisa emergir. Aí o aquário tem que ter substrato fértil, porque é a única fonte de nutrição para ela. Substratos férteis podem se esgotar? Sim, dependendo da marca que você comprar, sim. Escolha substratos que tenham uma boa porosidade, uma boa capacidade de troca catiônica, pois esses são os que têm maior durabilidade. Você já montou um aquário plantado sem substrato fértil? E aí, deu certo? Escreve aqui pra gente, a gente quer saber. No fim das contas, nós poderíamos dizer que dá para usar substrato fértil? Sim, mas vale a pena? Então, eu acho sinceramente que não. A não ser que você não se importe em usar um aquário nas limitações que eu te falei. Mas substrato fértil vai fazer com que você tenha uma maior capacidade de diversidade de plantas dentro do seu aquário. Já imaginou poder escolher a planta que você quiser, indiferente de se tem ou não tem substrato fértil, indiferente da forma como ela consome nutrientes ou não? Isso aumenta as possibilidades. E é sobre isso que a gente está falando. Sobre você não ter que se limitar. Mas enfim, se você quer ter substrato fértil e de repente gostaria de não ter que gastar tanta grana assim, como é que você pode fazer para que isso seja uma realidade sem necessariamente mexer tanto no seu bolso? Uma dica que eu dou para você é buscar substratos que são compostos em sistema, ou seja, que tem duas fases. Uma fase estrutural e outra fase fértil. Existem alguns substratos assim no mercado, de algumas marcas, que tem uma parte que serve de base, que não é fértil, mas que é mais barato que o fértil e que vai dar uma vantagem para você, que é, além do volume, também a capacidade de aerar melhor o seu substrato. E depois você põe no mesmo sistema o substrato fértil, uma camada de cerca de 4 centímetros, que em geral é mais que suficiente para dar a nutrição e a capacidade de troca catiônica que as suas plantas tanto precisam. Assim você não tem que gastar um dinheirão só com substrato fértil, você vai ter o melhor dos dois mundos, porque o seu sistema vai estar muito bem preparado para, por exemplo, ter uma boa fauna biológica e ainda vai dar uma economizada, tendo assim todas as vantagens de um sistema completo que sai mais barato e também vai nutrir as suas plantas como elas precisam e merecem. Outra vantagem muito legal do sistema de substrato com estrutural e fértil é a capacidade de você ter uma melhor biologia, uma estabilidade depois do aquário bem ciclado. Inclusive, quer saber mais sobre como ciclar e estabilizar o seu aquário? Dá uma olhadinha aqui, ó. E até o próximo vídeo.